Eu confesso para vocês que já nem sei mais direito o que é segunda-feira, o que é domingo. Se eu não tivesse saído há pouco para conversar com meus netinhos, eu nem teria percebido que é domingo de tarde. Eu estou confinado em casa com milhares de brasileiros, principalmente do grupo de risco, né, os idosos, entre eles, entre os quais eu me incluo. Então, aqui do meu bunker, o que eu posso acompanhar no dia a dia esse sol maravilhoso aqui de Porto Alegre, nesse domingo à tarde, céu completamente azul, temperatura muito amena. Nós já estamos assim há meses aqui em Porto Alegre. Há uma estiagem enorme, já falei para vocês aqui, o que prejudica muito a economia do Rio Grande do Sul, que tem grande parte do seu produto interno bruto baseado na atividade agropastoril. Né? O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de alimentos do Brasil. E estamos em plena safra de grãos, aí colhendo uma safra de grãos que foi muito prejudicada por essa estiagem. Houve uma quebra muito grande. A safra de grãos do Brasil baterá recordes, mas aqui do Rio Grande do Sul não. Nós tivemos quebra muito grande, né? Uma estiagem. O tempo é muito bonito, tá bem. Temos sol aqui todos os dias, céu azul todos os dias, temperatura amena todos os dias, mas enfim, isso aí é uma estiagem muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Mas não é propriamente sobre isso aí que eu quero falar com vocês. Eu quero falar sobre essas grandes manifestações que ocorreram e continuam ocorrendo hoje, neste domingo, em Brasília. Acho que muita gente se surpreendeu com o tamanho desses protestos que estão ocorrendo em Brasília. Eu me surpreendi. Eu recebi dezenas de fotografias e de vídeos de uma carreata gigantesca que ocorreu hoje, pouco antes do meio-dia, em Brasília. Gigantesca. Centenas e centenas de carros formando filas de até 5 pistas ali na esplanada dos ministérios. Né? E uma manifestação poderosa. Olha, quando o UOL, que é da Folha de São Paulo, chegou ao ponto agora, depois do meio-dia deste domingo, de dizer que milhares de pessoas estavam reunidas ali, é porque realmente eram mais do que milhares de pessoas. São mais do que milhares de pessoas. Então, o que nós temos hoje em Brasília? Esse cenário. Centenas e centenas de carros, uma carreata de dimensões gigantescas, de apoio ao presidente Bolsonaro e de protesto contra o eixo do mal, ao golpe de Estado em curso e bancado aí pelo Congresso e pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente de apoio do eixo do mal, manifestações de milhares de populares nas ruas, né? No meu blog, polibbraga.com.br, vocês podem ver ali vídeos e fotografias das pessoas, milhares, nas ruas em Brasília, muitas das quais na frente do Palácio do Planalto. Né? E devem ter visto ali, ou pode ainda ver, é só ir ali, polibbraga.com.br, o presidente em mangas de camisa, confraternizando com... É o segundo fim de semana que nós estamos vendo manifestações desse tipo. Aí o presidente ali na rampa do Palácio do Planalto. E mais do que isso, temos um acampamento. Essa madrugada, o Congresso Nacional amanheceu cercado por um acampamento de centenas e centenas de barracas. Eu ainda há pouco estava dando uma olhada num dos vídeos que me foi enviado pela ativista gaúcha Fernanda Bart, que está lá em Brasília, acampada também, onde ela mostra ali cerca-se em torno do Congresso Nacional. O Nhonho, Rodrigo Nhonho Maia, mandou cercar o Congresso Nacional. Está todo cercado, aquela região ali está cercada, não passa ninguém. Não é por causa do vírus chinês, não. É porque ele está com medo. E tem que estar com medo. E tem que estar com medo. Porque essas manifestações todas, então vocês vejam aí uma carreata de tamanho gigantesco, manifestações populares na rua a pé e mais acampamento. Olha, são ações decisivas. E o mais importante é que essas ações elas não estão sendo patrocinadas por nenhuma central sindical. Não tem sanduíche de mortadela. Hein? Não são estipendiadas por nenhum partido político. São ações de brasileiros patriotas que estão vendo claramente que há um golpe de Estado
de caráter parlamentar em curso para depor o presidente Bolsonaro. Esse golpe de Estado de caráter parlamentar está se aguçando cada vez mais. Não é por outra razão que as pessoas perceberam claramente isso e estão indo para a rua, porque as únicas defesas com as quais conta o presidente Bolsonaro nesse momento são o povo na rua e as Forças Armadas. Hoje, aliás, falando ali para os manifestantes, o presidente Bolsonaro mandou uma mensagem curta e grossa ali. Olha, essa semana é uma semana que... Mas eu não vou me incomodar, hein? Não vou me incomodar essa semana. Por que ele acha isso? Primeiro, porque eu tenho o apoio do povo, diz o Bolsonaro. E segundo, porque as Forças Armadas apoiam o povo. Olha, são dois pilares, né, que podem garantir o presidente Bolsonaro no cargo e o governo Bolsonaro. Povo e Forças Armadas. Por quê? Porque o Congresso Nacional, pela sua maioria formada lá dentro, e o Supremo Tribunal Federal, pela sua maioria formada lá dentro, eles estão conspirando claramente para embretar o governo cada dia que passa e derrubá-lo. Isso aí parece que está muito claro, né? Essas pessoas todas que foram para a rua hoje em Brasília, e eu espero que isso aconteça agora também em todas as grandes cidades brasileiras durante essa semana, é preciso que isso aconteça. Apesar do vírus chinês, é preciso que a população brasileira se dê conta que nós estamos vivendo dias de iras e de definições. Olha a mensagem que o Bolsonaro passou, para mim foi de grande otimismo, porque eu estou com o povo me apoia, isso ficou claro, né? Vocês viram aí que durante essa semana, nesse feriadão, o Bolsonaro foi lá visitar um posto de gasolina em Brasília, visitar os caminhoneiros, foi recebido ali apoteoticamente por eles, depois foi na lanchonete, saiu de lá, foi para um município vizinho de Goiânia visitar um shopping center, quer dizer, ele está, na quinta-feira ele esteve aqui em Porto Alegre para a mudança do comando no Comando Militar do Sul, procurando contato também com o povo, ele está procurando esse contato com o povo, aí. Ninguém estranhe. Tem gente que está estranhando isso aí, mas como o presidente está toda hora lá no meio da população, no meio do povo, sim, ele sabe que a defesa dele está exatamente junto com esse povo aí, porque só quem está conseguindo botar o povo na rua são aqueles ideais que levaram milhões e milhões de brasileiros para as ruas desde a jornada de 2015, né, que resultaram na deposição de um governo corrupto e incompetente, que era o da Dilma Rousseff, que resultaram na prisão do Lula, não canso de me repetir, e que resultaram na eleição do próprio presidente Bolsonaro. O povo, nas eleições, conseguiu fazer um desmonte no executivo, que ainda não se completou, mas não conseguiu remover os entulhos que formam a maioria dentro do Congresso Nacional e dentro do Supremo Tribunal Federal. E estas duas instituições da República, nós temos três aí, né? Legislativo, Judiciário e Executivo. Essas duas instituições da República, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, são dominadas pelo entulho que já existia antes das eleições, que era justamente formado pelo eixo do mal, da velha política. Ali não foi removido ainda. E eles estão no enfrentamento com o Executivo, com o governo Bolsonaro, né, que é um governo que foi instalado para justamente combater a corrupção e ajustar as contas públicas para devolver um crescimento econômico sustentável e, com isso, gerar emprego e rendas para os brasileiros, de maneira sustentável, restabelecendo valores sociais e pessoais importantes para a sociedade brasileira, como principalmente esses valores de caráter ético, portanto moral também. É isso aí. Essa gente não quer saber disso aí. Então, senhores, é isso aí que nós estamos vivendo nesse momento, né? Esse é o quadro de hoje que eu queria passar para vocês aí nesse domingo aí. Acho muito importante, né? Principalmente essa mensagem que passou o Bolsonaro, que num determinado momento, lá no seu pronunciamento, falou que
tem esses dois pés aí de sustentação. Né? Mas tem um aviso lá, olha, cuidado aí, Supremo, cuidado aí, Congresso, olha o que vocês estão fazendo, hein? E também deixou claro que essa é uma semana que, pelo menos eu entendi assim, de definições. De definições. Então, vamos ver como é que as coisas se comportam durante essa semana. E eu quero passar de novo para vocês algumas ações que vêm sendo promovidas nas últimas semanas pela maioria formada dentro do Congresso. Leia-se ali Rodrigo Nhonho Maia, que é o líder desse movimento ali. Né? O Congresso, vocês sabem, praticamente desde o início do governo Bolsonaro, quando ele não quis formar um governo de coalizão e voltar a fatiar as verbas públicas e os cargos, né? O Congresso vem tentando obstaculizar as ações do governo Bolsonaro, de todas as formas. Né? Vocês devem estar lembrados aí que eles não permitiram que o pacote anticrime fosse aprovado do modo como foi enviado lá para dentro. Eles tiraram o COAF do Ministério da Justiça e mandaram lá para o Banco Central de volta. Eles praticamente podaram todas as propostas de ajuste fiscal do governo. E agora mesmo, inclusive, foi aprovado, no sábado, vocês vejam só, ontem, foi aprovado um pacote de ajuda aos estados, aí, bilionário, um pacote de ajuda aos estados. Um pacote de ajuda baseado no quê? Na presunção de que estados, governos estaduais e prefeituras perderam arrecadação por força do vírus chinês. Como se fosse responsabilidade do conjunto da população brasileira e do governo federal pagar pelas ações nefastas promovidas pelos governadores e pelos prefeitos que não quiseram ouvir o próprio presidente Bolsonaro, que desde o primeiro dia vem combatendo esse confinamento horizontal, praticamente exigido por todos os governos e prefeituras, e que desde o primeiro dia vem dizendo, olha, usem a cloroquina, na forma de hidroxicloroquina, mais azitromicina, seja o que for, no tratamento do coronavírus. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, isso tudo foi ouvido aqui. E o Rio Grande do Sul hoje é um dos estados brasileiros com menor número de infecções e com menor número de mortos. Né? Tanto que está abrindo totalmente a economia aqui do nosso estado. Né? É um governo tucano, é incrível, é um governo tucano aqui do Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite era afinadíssimo com o governador Dória, que estava nesse enfrentamento com o governo federal, com o presidente Bolsonaro, mas ele é realista, é um jovem realista, ele está vendo o que está acontecendo, que tem que cuidar das coisas aqui do Rio Grande do Sul e não ficar fazendo essa política suja que está sendo liderada aí pelo João Dória. Né? Mas então o Congresso vem fazendo isso aí. A semana passada toda, o Nhonho ficou quietinho lá na Câmara dos Deputados. Depois daquela denúncia do Roberto Jefferson no domingo, ele ficou quieto ali. Muita gente se perguntava dele, mas por que esse sujeito está tão quieto? O que está vendo? Ele está quieto pelo seguinte, ele ficou quieto. Minha leitura, ele passou o bastão do enfrentamento que ele vinha fazendo ao Bolsonaro, ao governo federal, para desgastá-lo, derrubá-lo, para o Supremo Tribunal Federal. Passou para lá. Tanto que durante essa semana o Supremo recrudesceu completamente. Né? Vocês viram aí que o ministro Alexandre de Moraes proibiu a nomeação, olha, veja só, suspendeu a nomeação do chefe da Polícia Federal, uma decisão totalmente ilegal, absurda, baseada em critérios absolutamente subjetivos, invadindo competências constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo, a um ponto tal que o próprio Lula, vejam só, o próprio Lula disse, não podia ter feito isso aí eu nomeava chefe da Polícia Federal tanto quanto eu quis e todos os presidentes também. Ele não podia ter feito isso. É claro que não podia ter feito isso. Por que está fazendo? Porque o Nhonho ficou quietinho durante a semana, estava desgastado demais, passou o comando do enfrentamento com o governo, dentro dessa perspectiva do golpe, para o Supremo Tribunal Federal, e é o que estão sendo feito ali. E as ações do Supremo Tribunal Federal não se resumiram a essa decisão do Alexandre de Moraes, porque vocês viram aí que ontem já, na sexta-feira, aliás, o ministro Barroso, ele proibiu a expulsão de 30 diplomatas da Venezuela, e atendendo um pedido do deputado lulopetista Paulo Pimenta, que é aqui do Rio Grande do Sul, usando uma argumentação completamente esdrúxula, subjetiva, usando uma conjugação dos verbos no condicional, portanto, sem convicção nenhuma do que estava fazendo, a não ser
atender por vontade própria o pedido do lulopetismo. Eu estou trazendo só alguns dados para vocês aí a respeito das ações que estão sendo feitas dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas vocês têm acompanhado, mas isso recrudesceu muito essa semana. Recrudesceu muito. O próprio Gilmar Mendes voltou a botar as asinhas de fora ali, com declarações oblíquas. Acho que ainda não é hora de derrubar o governo. O que essa gente está pensando? Eles estão cutucando a onça com vara curta e vão ter uma resposta à altura, né? Não tenho dúvida disso. Agora, que esse golpe parlamentar está em curso, eu não tenho a menor dúvida disso, e eu acho que a grande maioria da população brasileira também não tem mais dúvida a respeito disso aí. E aí eu quero entrar na fase final desse comentário que eu estou fazendo aqui com vocês, porque a minha perspectiva é a seguinte: olha aqui, nós estamos diante, hoje até escrevi isso no WhatsApp para um advogado, amigo meu, digo, nós estamos vivendo agora dias de ira pela frente. São dias de ira que vão, e vai ser essa semana, porque o próprio presidente disse que amanhã, segunda-feira, vai nomear o novo chefe da Polícia Federal. Vamos ver como é que o Congresso, como é que o Nhonho, né, e o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, vão reagir a isso aí. Ele disse, olha, e não tem conversa, eu vou nomear e não tem conversa. O povo está me apoiando, isso ficou claro hoje lá em Brasília, vai ficar claro durante essa semana toda aí, e as Forças Armadas estão com o povo. Quem é que está com eles? Nessa correlação de forças, com quem que o Congresso está contando e com quem que o Supremo Tribunal está contando? Com o eixo do mal, claro. Quem são? Todos os bandidos que foram prejudicados aí nessa mudança de governo. Né? Mais a Rede Globo, a RBS aqui de Porto Alegre, Folha de São Paulo, essa mídia tradicional que perdeu aquelas poupudas verbas publicitárias federais, o acesso aos bancos oficiais, o acesso a incentivos fiscais, né? Todos eles ali, ó, com as manguinhas de fora, apoiando esse golpe de Estado de caráter parlamentar em curso, apoiado, e, aliás, liderados, né, por essa maioria formada dentro do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal. Não tenho dúvida nenhuma disso aí. Né? Mas quem? Mais o lulopetismo, claro, como sempre, os grandes partidos, como a maioria formada dentro do DEM, do PSDB, do PCdoB, do PT, essa gente está tudo nesse mesmo saco aí do eixo do mal. Né? Mas quem? Mais empreiteiros e empresários, sim, aqueles que desde 1500 vêm mamando nas tetas generosas do Tesouro Nacional. Os donos do poder. Eles todos. É o Brasil do atraso. É essa gente toda que está aí se articulando para tocar esse golpe em curso. Né? Mas como eles perderam, desde 2015, todas as ações empreendidas pelo povo na rua, eles têm perdido todas essas batalhas aí. E eu não tenho dúvida de que eles vão perder. Agora, a grande batalha, né? Que é esse enfrentamento aí. Vamos ver durante a semana o que vai acontecer. Né? Claro que todo mundo está falando aí em respeitar a Constituição. O Bolsonaro fala em respeitar a Constituição. E esse golpe de Estado parlamentar em curso aí fala em usar a Constituição. A Constituição, como muitas leis, podem ser essas leis maiores, né? Elas são interpretadas muito de acordo com a conveniência das personalidades e das pessoas, dependendo da conjuntura política e econômica. Né? Você pode usar o que está escrito nas Constituições para o bem e para o mal. Agora, o que importa saber, esta semana, verdadeiramente, é de que lado vão ficar os russos. Né? Isso é que é importante. Os russos, o rugir do povo nas ruas hoje mostrou bem claramente de que lado estão os russos. Quem esteve em Porto Alegre aqui na quinta-feira no Comando Militar do Sul deve ter percebido também de que maneira os russos estão e vão se comportar. Eu espero, sinceramente, senhores, para encerrar esse comentário de hoje, que nós possamos completar a história da nossa Primavera Árabe. Eu espero, sinceramente, mas eu sinto aí que, eu já tinha dito isso para vocês, eu sinto no ar um cheiro de pólvora,
de suor e de lágrimas. São dias de ira que nós teremos a partir da manhã, segunda-feira.